Glória a Deus. Queridos ouvintes, são exatamente 0h, na capital dos bandeirantes. Amados irmãos, recebam a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda, irmãos, é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Neste momento, vamos fazer a oração do agradecimento, irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de livramento, mais um dia de vitória, em que o Senhor derramou grandes bênçãos em nossas vidas. Vamos interceder pelas almas que estão perecendo, irmãos, para que Deus use de misericórdia para com eles. Não venha desistir deles, não. Vamos clamar a Deus para que o Senhor venha trabalhar nos corações deles. Que eles possam, meus irmãos, se converter, buscar socorro em Jesus. Antes, porém, meus irmãos, quero deixar uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2 em diante, que diz assim, meus irmãos: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém, meus irmãos? Irmãos, Paulo exorta a igreja, meus irmãos, a perseverar em oração, lembrando sempre, meus irmãos, de agradecer a Deus. Oh, meus irmãos, o Senhor se agrada quando somos gratos. Ele nos abençoa, meus irmãos, quando reconhecemos sua bondade e misericórdia. Veja, meus irmãos, que Ele pede para que todos se unam em oração no propósito de Deus, da sabedoria na palavra, irmãos. Sabedoria do Espírito Santo para levar a palavra àqueles que são de fora, meus irmãos. Ele diz no versículo 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Significa, meus irmãos, que o crente ele tem que aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus para as almas. Usar de sabedoria, meus irmãos. Aleluia. Quando o crente se encontrar diante de uma oportunidade, meus irmãos, que é falar de Cristo, ele tem que aproveitar esta oportunidade. E diz mais, meus irmãos, o versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Porque, meus irmãos, muitas pessoas buscam combater a palavra de Cristo, meus irmãos, até debatendo, e nós temos que ter sabedoria na palavra. Quando ele fala, meus irmãos, que devemos falar de forma agradável, está dizendo para falar com bondade, educação e respeito, irmãos. A mensagem cristã não deve ser transmitida com arrogância, não, agressividade ou tom de superioridade, mas com empatia, irmãos. Quando ele fala temperada com sal, por que ele usa essa expressão, meus irmãos? Porque na antiguidade o sal tinha duas funções principais. Primeiro, preservar contra a corrupção. A conversa deve ser limpa, honesta e moralmente saudável, evitando fofocas, mentiras ou piadas maliciosas, irmãos. A outra função do sal é dar sabor. Nossa fala não deve ser chata, monótona ou irrelevante, irmãos.
O sal deixa a conversa interessante, cativante e agradável para quem ouve. Por isso que temos que pedir sabedoria a Deus, dando lugar ao Espírito Santo para que Ele fale por nós. Tem tanto crente hoje em dia, meus irmãos, tantos que se dizem crente. Pode ver, meus irmãos, esses políticos aí dizendo que são crentes, são teólogos, estudaram a palavra de Deus, conhecem a Bíblia, mas quando se alteram, xingam palavrões, cada palavrão terrível, meus irmãos. Coisa que o crente não deve falar, não, é coisa do mundo. Os palavrões vieram do inferno, meus irmãos. Satanás que coloca palavrão na boca do homem. Oh, meus irmãos, tem muitos achando que esses palavrões hoje não são mais palavrões. Me lembro, meus irmãos, estava na casa de um amigo nosso e ele falou um palavrão e eu disse para ele: olha a boca, irmão. Ele falou: mas isso não é palavrão não, meu Deus. Tem muitos assim, irmãos. O evangelho está sendo banalizado, estão deixando os princípios de lado, meus irmãos. Ele fala ainda, meus irmãos, no versículo 6, que temos que saber responder a cada um. Paulo destaca que cada ser humano é único, irmãos. Não existe uma resposta padrão. É preciso ouvir com atenção para entender o que ele está querendo saber, meus irmãos. A dúvida dele pode vir por causa de uma dor, ou porque ouviu algum outro criticando esta palavra. Então temos que dar uma resposta personalizada e sábia para cada um, meus irmãos. Temos que ter sabedoria. Meus irmãos, este versículo que lemos, meus irmãos, Paulo ensina que o conteúdo do que dizemos é importante, mas a forma como falamos define se as pessoas vão nos ouvir ou nos rejeitar. Por isso que temos que ter sabedoria na palavra, meus irmãos. Temos que estar sempre cheio do Espírito Santo, pois Ele nos dá sabedoria para falar de Cristo. É Ele que nos usa, irmãos. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos orar até pelos aqueles crentes que vivem falando palavrão, meus irmãos. Que a conversa dele é a conversa do mundo, não se transformou. Diz que aceitou Jesus, que conhece a palavra, até que é ensinada a palavra, mas não larga os costumes do mundo, meus irmãos. Vive falando palavrões. Pecado contra Deus, irmãos. Se estais, Deus não está aprovando, não. Temos que ter sabedoria. Amém, meus irmãos? Perseverai em oração. São as primeiras palavras que lemos, meus irmãos. Então vamos orar, velando nela com ação de graças e agradecendo ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Feche seus olhos e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai celestial, neste momento, Senhor, de oração, ó Deus, nos encontramos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, primeiramente para pedir perdão dos nossos pecados por pensamentos, palavras e obras. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, nossas falhas, as nossas iniquidades. Precisamos que o Senhor nos ouça, Senhor, e se o Senhor não nos perdoar, em vão estaremos orando, ó Pai. Quero agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia de vitória, pelo que comemos, bebemos, vestimos e calçamos, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, pela boca que fala, pelos olhos que veem, pelas mãos que trabalham, pelos pés que caminham, pelos ouvidos que ouvem. Obrigado, Senhor, pela vida da minha família, pela vida dos meus familiares. Este irmão, esta irmã, este ouvinte que está orando agora comigo, também está agradecendo, Senhor, pelos grandes livramentos que o Senhor concedeu para eles e para as suas famílias. Meu Deus Santo e Poderoso, tem muitos que nesse momento parou para orar, para pedir socorro a Ti, ó Pai. As almas estão sofrendo, meu Deus, e muitos estão passando por grandes dificuldades. Estão passando por apertos, ó Pai, que o homem não pode resolver. Só o Senhor que pode, meu Deus. Atenta, Senhor, para a oração deste irmão, desta irmã, esta pessoa que clama, que pede por misericórdia agora, meu Pai.
Liberta estas almas, meu Deus. Dá vitória, Senhor, para estas almas, ó Pai. Liberta este membro da família. Liberta, Senhor, este familiar. Esta pessoa, Senhor, que tem o coração endurecido. Quantos estão nos vícios, ó Pai? Quantos têm o mau costume, ó Deus, de falar coisas que desagradam a Ti e nem percebem, Senhor. Acham que é normal, ó Pai. Quantas pessoas, Senhor, erradas neste mundo, meu Deus. Quantas pessoas, ó Pai, acreditando que o que diziam ser pecado antes, hoje não é mais. Oh Jesus, tem misericórdia. Muitos, Senhor, se dizem crentes, mas não têm o Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, ó Pai, não permitiria que eles falassem palavrão se estivesse habitando neles. Muitos, Senhor, nem se convencem mais do que o que dizem é pecado, ó Deus. Oh Jesus, este mundo está só um caos, Senhor, e o Senhor tem usado de misericórdia para com estas almas. Tem dado oportunidades para cada uma delas, porque a Tua igreja continua aqui, Senhor, orando. Veja, meu Pai, neste horário, neste momento, Senhor, em que muitos dormem, muitos estão em suas camas já descansando para mais um dia que se aproxima. Os Teus servos estão orando. A Tua igreja, Senhor, está atuando em toda a terra. São milhares e milhões de irmãos, ó Pai, intercedendo por estas almas, pedindo misericórdia. Meu Pai Santo e Poderoso, liberta o traficante, o viciado, liberta, Senhor, o assaltante, o ladrão, liberta, Senhor, aqueles que praticam assassinatos, aqueles que recebem dinheiro para matar, para destruir. Ó Deus, essas pessoas não percebem, Senhor, que o dinheiro que eles ganham não tem como dar paz para eles, meu Pai. Oh, Jesus, liberta este homem pecador, que eles venham se arrepender e largar este caminho, que é caminho de morte. Meu Deus, liberta a prostituta, meu Pai, que nesta hora está na rua, vendendo o seu corpo. Muitas delas, Senhor, querem mudar de vida, mas não têm força. Muitas delas, Senhor, até sentem vazio quando chegam de retorno às suas casas, mas não têm força, não acreditam que podem mudar de vida. Meu Pai, o Senhor pode libertar estas almas, ó Deus. Liberta essa prostituta, liberta, Senhor, esses trombadinhas, essas pessoas drogadas, ó Pai, que saem na madrugada para roubar o cidadão desatento. Tem misericórdia, meu Deus, dá livramento, Senhor, aqueles que estão viajando em seus automóveis, nos seus caminhões, aqueles que estão nos ônibus, os condutores, passageiros, dá o livramento de acidentes. Livra, Senhor, na serra, nas curvas perigosas. Meu Deus amado, dá livramento para aqueles que trabalham, Senhor, como vigia, como segurança, ó Pai. São muitos estabelecimentos fechados que são miras de bandidos e eles estão lá para guardar, Senhor. Livra-os, ó Pai, de confronto, de serem alvejados, ó Deus. Tem misericórdia. Olha para sua esposa, seus filhinhos que ficaram em casa, aguardando o retorno deles, ó Pai. Dá o livramento para esses trabalhadores que arriscam suas vidas, meu Deus, na madrugada. Muitos trabalham em metalúrgica, ó Pai. Quantos trabalhos perigosos, meu Deus. Maquinários que são verdadeiras máquinas de matar. E uma distração, um tosquenejar, um cochilo pode ser fatal. Quantos pereceram dessa forma, Senhor? Tem misericórdia, dá o livramento para este trabalhador. Dá o livramento, Senhor, para aqueles que estão de serviço, nos quartéis, nas guaritas, ó Deus, aqueles que estão rondando a cidade, meu Pai. Dá o livramento, Senhor, para os profissionais da saúde que seguem trabalhando, Senhor, atendendo aos pacientes que precisam de cuidados. Por falar nos pacientes, peço ao Senhor que visite os hospitais, a UTI, o CTI, os prontos-socorros, as emergências.
Quantas pessoas gemendo, chorando, sofrendo, com dores atrozes, Senhor, tumores em seus corpos, cancerosas. Repreende os nódulos, os caroços. Repreende, Senhor, as metástases, meu Deus. Oh, meu Pai querido e amado, esta pessoa que está em tratamento de quimioterapia, que venha fazer efeito, ó Deus, dá vitória. Não deixa que esta enfermidade maligna retorne para o seu corpo, não, ó Pai. Tem misericórdia. Visita as maternidades, as mamães, as criancinhas que estão nascendo. Dá livramento àquelas que estão em trabalho de parto, em gravidez de risco. Visita as incubadoras, que essa criança prematura venha adquirir peso, Senhor, e crescimento suficiente para receber alta. Meu Deus, visita os lares enlutados, consola o coração daqueles que perderam seus entes queridos neste dia de hoje. Quantas pessoas sofrendo, Senhor, velando seus entes queridos, foram pegos de surpresa por tragédias, ó Pai, que acometeram sua família. Meu Deus, toma nas tuas mãos, consola o coração dessas pessoas, ó Pai. Visita, Senhor, os países que estão sofrendo com abalos sísmicos, terremotos, Senhor, tem derrubado edifícios, casas. Muitos receberam livramento, não desceram à sepultura, meu Pai, só perderam seus bens. Eles se voltem para Ti, meu Deus, e possam reconhecer os sinais da Tua vinda. Muitas coisas piores estão para acontecer na terra. É um despertamento para a humanidade. Que elas venham se voltar, Senhor, se arrepender de todo o coração, reconhecer os seus pecados, antes que tudo se acabe, ó Pai. Quando o Senhor voltar, não haverá mais oportunidade para nenhuma delas, não, meu Deus. Haverá só o julgamento pelas práticas as quais exerceram durante todas as suas vidas. Pai querido e amado, desmancha as obras de macumbaria, de feitiçaria. Tira o nome, Senhor, desta pessoa da macumba. Tira o nome, ó Pai querido, da boca do sapo, do Ogdar. Desmancha toda a obra do mal. Essa macumba feita na cachoeira, na pedreira, na mata virgem, no cemitério, na encruzilhada. Vai desmanchando, Senhor, toda a obra do mal em nome de Cristo. Liberta o macumbeiro, o feiticeiro, liberta o espírita, liberta esta pessoa que pagou para fazer a macumba. Dá o livramento para estas almas, Senhor, que foram enfeitiçadas, em nome de Jesus. Toma o marido desta irmã que está orando, pedindo a libertação, pedindo o livramento. Guarda, Senhor, restitui este casamento que está quase se findando, meu Pai. Satanás quer destruir o casamento, quer separar a família, quer fazer com que as criancinhas sofram. Oh, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus. Joga por terra toda a obra do mal. Pai querido e amado, visita os moradores de rua, liberta cada um agora, meu Pai. Tira dessa situação de maldição em que eles se encontram, ó Pai. Deus Santo e Poderoso, liberta este morador de rua do vício da bebida, do cigarro, das drogas ilícitas. Tem misericórdia dessas criancinhas que moram embaixo da ponte, ó Pai. Ó Jesus amado, toma nas tuas mãos aqueles que estão também nos manicômios. São espíritos de loucura, Senhor. Satanás, colocando a loucura na mente destes homens. Liberta, Senhor, repreende todo o mal. Visita este jovem que pensa em suicidar, meu Deus. Joga por terra o espírito do suicídio. Repreende, Senhor, a fúria do adversário. Guarda, Senhor, estas almas, estes jovens, em nome de Cristo, ó Pai. Dá o livramento, meu Deus. Não deixa que Satanás venha enganá-los, não, meu Pai. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, este irmão, esta irmã, que estão fracos na fé, meu Pai. Não tem força para orar. Precisamos dele, Senhor, para nos ajudar em oração, em favor das almas. Eles se enfraqueceram, meu Pai, porque deram lugar à carne e acabou dominado sem força de orar, de clamar a Ti. Liberta este irmão, esta irmã, meu Pai. Eles conhecem a Tua palavra, eles buscaram, Senhor, te servir no princípio de suas conversões e agora enfraqueceram na fé, não vigiaram, Senhor.
nós oramos por eles também. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa este irmão, esta irmã, este ouvinte que estão orando. Responde o clamor de cada um, Senhor, aquilo que eles têm pedido a Ti em oração. Toma cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Acampa os Teus anjos do lado de nossas camas, em todos os cômodos de nossa casa, nos livrando do espanto noturno, da peste que assola na escuridão da noite. Tem misericórdia, guarda cada um. É o que eu te peço, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. E neste nome estou certo da tua resposta, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Esta foi mais uma oração do agradecimento, irmãos. O Senhor fica feliz, meus irmãos, quando agradecemos, quando reconhecemos a sua misericórdia. Continua firme, meus irmãos, orando, buscando a Deus pela salvação da tua família e dos teus familiares. Continua orando pelo teu vizinho. Continua orando pelas almas que estão perecendo lá fora. Tua oração não é em vão, não, meu irmão. Tua oração, minha irmã, ela tem poder. Aleluia. Se estiverem sem sono, meus irmãos, busca a Deus na madrugada, amém? Se o Senhor te acordar de madrugada, perdeu o sono, vai orar, buscar a Deus. Talvez Ele queira falar contigo, queira dar livramento, queira responder aquilo que você tem pedido há muito tempo. Olha, não desanima não, tá, minha irmã? Não desanima não, meu irmão. Viu, ouvintes? Nós temos que perseverar em oração. Viu que o versículo 2 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses diz: perseverai em oração. Por que devemos perseverar, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente ora e não vê resposta, irmãos. Parece que o Senhor não está se importando, mas Ele está sim, meus irmãos. Quando você aplica o teu coração a orar a Deus com sinceridade, Ele ouve, desde a primeira palavra, Ele tem ouvido tua oração. É só aguardar o momento certo que a resposta vai vir. Por isso que a palavra nos manda perseverar, irmãos. Ô, irmãos, já pensou se a gente orasse, tivesse a resposta automaticamente? De que serviria este versículo que fala de perseverar, meus irmãos? Quando se fala perseverar, é porque a gente orou antes. Não devemos desfalecer não, continuar orando, perseverando. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Logo mais estaremos de volta com a oração do encontro com Deus, ao meio-dia, irmãos. Aguardo a todos para orarmos juntos. Amém? Que Deus abençoe. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.